Olá, amados do canal Pensador Cristão. Como é bom tê-los aqui novamente e é bom também estar gravando mais um vídeo. Esse vídeo é dentro daquela série sobre o Espírito Santo. E hoje nós iremos falar como nós não devemos entristecê-lo. Não podemos entristecê-lo. E como, o que nós devemos fazer para não entristecê-lo. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai deixar isso registrado para nós. Paulo, ele começa, como ele fala, preso do Senhor. Alguns acreditam que esteve escrevendo essa carta, ele estava preso, porque a maioria das vezes Paulo estava realmente, literalmente preso, né, quando escreveu algumas cartas. E outros acreditam que seja preso, né, porque ele é servo do Senhor e a sua vida é totalmente do Senhor. Ele não faz nada sem que o Senhor Cristo, através do precioso Espírito Santo, né, fale com ele para aonde ele deve ir, o que ele deve fazer. Oxalá, né, quisera ao Eterno se nós fôssemos assim também hoje como Paulo, né? Não faríamos nada a não ser pela orientação do Espírito Santo. Assim deveria ser, como está escrito lá no livro registrado, né, no livro de Atos: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, né? Então assim que deve ser a nossa vida, pelo menos deveria, né? No capítulo 4 de Efésios, é aqui que Paulo vai dar algumas orientações, né, de como que nós devemos proceder para não entristecer o precioso Espírito Santo. E isso não é uma coisa fácil, você vai ver aqui na leitura, né? E nós temos que ter esse cuidado para que nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós não venhamos, né, cometer esse pecado, né, cometer esse erro de afastar o Espírito Santo de nós. O Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele é sensível, né? Então, nós precisamos aprender a ter esse relacionamento com ele, né? Buscando esse ser que, como vou repetir, ele é uma pessoa, ele foi enviado para estar aqui conosco até que Cristo volte a esse mundo pela segunda vez. Ok? Vamos ler o texto, Paulo escrevendo à igreja que está em Éfeso, né? Vamos ler capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, como fostes chamados. Paulo está falando isso, está escrevendo a eles, a esta igreja, porque é notório aqui, né, logo de início, que a igreja estava indo por um caminho que não deveria. Está claro aí? E que não é diferente nos dias de hoje, não. Eu não sou melhor do que essa igreja, nem você. Eu nem sou melhor do que você. Então, começa como que é complicado isso. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, ágape, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Perceberam aí? Procurando guardar a unidade. O Espírito Santo, ele trabalha na unidade. Aonde a unidade, e seguindo esses passo a passo aqui, o Espírito Santo, ele se faz presente e ele habita dentro do ser. Que essa é a proposta, né, da regeneração do indivíduo, que uma vez que sofre aí a questão da queda. Perfeito? E onde não há unidade, com certeza vai haver divisão, e aonde há divisão,
meu irmão, meu querido amigo, não tem a presença do Espírito Santo. Tem qualquer coisa, menos o Espírito Santo. Pode até falar que tem, mas não tem, tá? O texto aqui é muito claro. E lembrando que está escrevendo isso porque a igreja de Éfeso estava enfrentando este tipo de problema, né? A falta de unidade, a falta da prática desse amor ágape, de viver de uma forma que, como eles foram, tanto eles como nós, fomos chamados, se é que fomos. Vai deixar isso lá no finalzinho também, claro. O verso 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Então não existe outros espíritos, não existe outras vocações, é uma coisa só. Eu e você que temos que olhar para dentro de nós e ver que tem algo errado, né? Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Criador e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, nos segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é? Senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aqui está registrado lá no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, 19 e 20, aonde que Cristo está registrado lá, que Cristo foi ao Hades, traduzindo aí seria o inferno, lugar dos mortos, e falou ali, né, para aquelas pessoas, pregou ali, se houve salvação ou não, enfim, quem são esses espíritos que ele foi? Está registrado lá no versículo 20, tá ok? É isso que Paulo está querendo, acredita-se, né, os estudiosos, eu sigo essa linha também, que é isso que Paulo está se referindo àquilo que está registrado lá em Pedro, tá ok? Verso 11. Ele mesmo deu um para os apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A questão dos dons, que eu já falei em outro vídeo, tá ok? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Falei isso no outro vídeo, né? Porque o pessoal está usando, aqueles que acreditamos que tem esse dom, não está usando como está escrito aqui, é para a edificação do corpo, somente isso, mais nada, não é para usar fora do corpo, é para usar para dentro do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho, do Criador, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Olha que coisa linda, a unidade da igreja. Amados, se lembram que o termo aqui, o pensamento aqui é não devemos entristecer o Espírito Santo. Olha que Paulo está nos ensinando, passou essa mensagem para a igreja de Éfeso e como isso é importante para nós hoje também, essa questão da unidade. Eu falo isso com muito pesar, sabe? O que tem faltado nas igrejas: unidade. Unidade. É de chorar até, quando nós não estamos vendo a igreja unida.
desculpa eu dizer, mas é uma verdadeira hipocrisia. Que o Senhor traga um avivamento, uma mudança para a igreja, dentro da sua palavra. A igreja ela precisa voltar a ter sede da palavra. Hoje, se tiver um sermão de 1 hora, mas um sermão cristocêntrico, né? Esses sermões que tem aí, alegórico, né? As 5 pedrinhas lá que Davi enfrentou, essas coisas, né? Que tem por aí. Não. Assim, é uma mensagem cristocêntrica. É ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Acabou. É assim que nós devemos agir. É assim que prega, deve pregar. E essa questão de unidade é o que tem faltado nas nossas vidas. O verso 17, vamos ler. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros, os gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida do Criador pela ignorância que há neles, pela dureza do coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Que o Senhor nos livre disso. Me livre, te livre. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é, aí é o que eu falei lá na frente, lá atrás. Se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como está a verdade em Cristo. Que quanto ao trato passado, eu vou voltar aqui, como está a verdade em Cristo. Que quando ao trato passado, falando dos Efésios, vós despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Ou seja, não podem voltar mais. Não podem. Não pode, como diz lá o autor aos Hebreus, não pode crucificar Cristo 2 vezes. Entendem? E vos renoveis no espírito da vossa mente, o versículo 23, tá? E vos revistais do novo homem, que segundo o Criador é criado em verdadeira justiça e santidade. Tá vendo? Como é difícil nós vivermos isso, e se não vivermos, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. O 25, por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Unidade, somos unidos, estamos ligados. Amor ágape, amor que leva ao sacrifício. Paulo vai falar desse amor, primeira carta dele à igreja de Corinto, capítulo 13. O 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar a Satã. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Versículo assim, passa desapercebido, não é verdade? Mas é difícil. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, se na minha boca não sair palavras que edifiquem, que venham
que venha edificar outras pessoas, eu fique calado, porque senão estou entristecendo o Espírito Santo. Aí o versículo 30, aí ele vai dizer: e não entristeçais o Espírito Santo do Criador, no qual estáis selados para o dia da redenção, para o dia da volta de Cristo a esse mundo pela segunda vez, onde a obra vai estar definitivamente consumada. Toda amargura, 31, ira, cólera e gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também o Eterno vos perdoou em Cristo. Mais uma vez, perdão, perdoar. Se isso não acontecer comigo, se isso não acontecer contigo, o Espírito Santo está longe de nós. Ele não está do lado, ele não está dentro de nós como deveria estar, habitando. Paulo vai falar também à igreja de Corinto que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo não habita em qualquer templo. Que esse texto possa falar profundamente a sua alma, que te leve você a uma reflexão, como isso está acontecendo comigo, para que eu possa rever os meus atos, as minhas ações, para que eu não continue a entristecer o precioso Espírito Santo. Eu tenho certeza absoluta, como você também está entristecendo o precioso Espírito Santo. Eu não tenho dúvida disso. Alguns versos aqui deixam isso muito notório, tanto para mim, eu não te conheço, mas eu sei que você está entristecendo o Espírito Santo, como eu. Reconheça isso. Pare. Vamos dobrar os nossos joelhos. Vamos fazer aquela oração dos 3 domínios. Lembra que eu falei no outro vídeo? Domínio da carne, domínio da alma e o domínio do Espírito. Para chegar no domínio do Espírito é uma jornada. Que o Espírito Santo nos ajude a vencer, nos ajude a não entristecê-lo mais. Teve uma palavra que eu achei interessante quando eu falei sobre o 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, que o Espírito Santo ele dá os dons como lhe apraz, como ele quer. E lendo alguns textos paralelos, nós deparamos com Hebreus 2,4, onde lemos aquela palavra portentoso. Lembra que eu li? Portentoso. E essa palavra é considerado como milagroso, prodigioso e miraculoso. Na versão que eu li, que o Eterno, ele, como testemunha, ele tem nos agraciado. Eu vou ficar por aqui. Pense em tudo que você ouviu e até a próxima. Shalom, Adonai.